Meus caros, e mais uma notícia daquelas que só acontecem em Portugal e provavelmente no Burkina Faso ou no Burundi. Imaginem vocês que um homem de 57 anos estava com sintomas de infarto e foi acionada a viatura médica de emergência e de reanimação de Faro, portanto estamos a falar, como já perceberam, do Algarve. E chegado ao local, o médico estabilizou o doente e pediu ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes uma ambulância para fazer o transporte do paciente. Até aqui tudo normal, vamos ver o que vai acontecer a seguir. Uma hora depois, por não existirem viaturas disponíveis, decidiu acompanhar o doente no carro particular conduzido pela própria mulher do paciente. Meus caros, ouviram bem. Não é procedimento de carnaval, não é o dia das mentiras, não é 1 de Abril, foi mesmo verdade. O médico fartou-se de esperar pelo INEM, pela ambulância, e acabou por decidir acompanhar o doente no seu próprio carro, do doente, conduzido pela mulher do doente. O caso foi denunciado pelo Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. O presidente do sindicato disse que o atraso no envio de ambulâncias é crónico, mas o insólito é que o médico teve que ir no carro conduzido por um familiar sob aquele stress e os riscos inerentes para ele e para o doente, e salientou a coragem do médico ao assumir o risco de transporte do doente naquelas condições. Meus caros, não é qualquer médico que se submete, que se sujeita a uma situação destas. Espera-se por uma ambulância que não vem, que nunca vem em tempo útil, que raramente vem na primeira meia hora. Por exemplo, se for uma doença grave, bem, meia hora é o suficiente para o doente ir embora, e cada vez mais frequentemente ou não vem ou vem com horas de atraso. Este médico realmente merece um louvor. Decidiu, contra todas as orientações e normas, entrar no carro do próprio doente para lhe tentar salvar a vida. Este homem merece uma medalha. Mas, como digo, isto acontece em Portugal e em quantos mais países da Europa? Eu tenho a certeza que na Europa civilizada não acontece em mais lado nenhum. Mas, infelizmente, não é só aqui que a saúde falha. Eu diria mesmo, não há especialidade na saúde em que o Serviço Nacional de Saúde preste um serviço minimamente satisfatório. É parturientes que dão à luz nas ambulâncias. Voltamos outra vez ao tempo negro de antes do 25 de Abril. Não há nenhuma semana em que uma parturiente não tenha o seu filho numa ambulância a caminho do hospital. E depois aparecem os bombeiros todos contentes, todos felizes. Bom, e está bem. Por um lado sim, salvaram uma vida. Mas por outro lado, meu Deus, pergunto novamente, em que país da África subsaariana é que nós estamos? E as urgências? Nas urgências o caos é ainda maior. Já nem falo naqueles hospitais que fecham as próprias urgências ao fim de semana, já nem falo nisso. Parece que isso já nem existe, mas existe. Muitos hospitais das grandes áreas metropolitanas não têm urgência ao fim de semana. Quando chegar o próximo verão, vão ser semanas inteiras sem urgências, meus caros, como já aconteceu no verão passado, nada de novo. Vejam este caso, este passou-se no Algarve. Eu pergunto, mas neste momento o Algarve estará sujeito a alguma pressão turística? Não está. Temos o Carnaval de Loulé e pouco mais. Quer dizer, as praias estão vazias, o tempo é de inverno, o Algarve só tem os seus residentes e muito pouco mais. Pois mesmo assim, meus caros, mesmo assim não há ambulâncias. Agora imaginem o que acontecerá quando chegar a Páscoa, quando chegar o verão, o que é que vai acontecer ao Algarve? O Algarve vai passar a ser a província de maior risco de saúde em Portugal. E agora, pensem, o que é que os ingleses, os alemães, quando vierem a saber disto, eles pensarão 2 vezes antes de vir passar férias ao Algarve? Pois é. Já sabemos que a maioria dos cidadãos idosos, são muitos deles reformados, os que vêm da Inglaterra, da Alemanha, a qualquer momento podem ter uma crise devido à sua própria idade, nem é preciso haver nenhum acidente, já não falo na estrada 125, não é? Mas
A própria idade do turista médio, que é sempre superior a 60 a 65 anos, propicia ou aumenta a probabilidade de haver uma crise aguda, uma simples queda, não é? Pois não haverá ambulâncias, meus caros. Esqueçam isso. O que é que este governo está a fazer? Nem com CAO, nem sem CAO, o Serviço Nacional de Saúde atina. Aquele SNS não funciona. Neste momento estará a mais de 50% inativo. Não há gente para as ambulâncias, não há médicos, não há enfermeiros, não há urgências, não há maternidades, os hospitais estão fechados. Mas que raio de governo é este? Mas que raio de CAO e de Serviço Nacional de Saúde é este? Pergunto eu. Costa enche a boca com a convergência de Portugal, com a média dos países europeus. Convergência, mas com o fundo da tabela, de certeza. Não é na média, é no fundo da tabela. Aí estamos cada vez mais convergentes. Então, mas isto passa-se a algum lado. Mas como é que este primeiro-ministro tem a coragem de gastar mais de 10 mil milhões de euros por ano na saúde, quando a saúde está cada vez pior? E mais uma vez pergunto, 30 a 40% dos portugueses já fizeram seguros de saúde. Toda a classe média que ainda resta neste país, e que é realmente cada vez menor, mas toda ela já fez seguros de saúde. Já recorrem aos hospitais privados, às clínicas privadas. E mesmo assim, o SNS não descongestiona. Porquê? Porquê é que não descongestiona? Eu começo a ouvir aqui uma teoria da conspiração que não sei até que ponto é que não será verdade, pelo menos em parte. É que nós estamos a receber centenas de milhares de imigrantes ilegais, ninguém sabe quantos são, e que recorrem naturalmente aos serviços nacionais de saúde quando precisam. E que uma vez entrando no hospital portas adentro, pois não há ninguém que não os atenda. Terão que esperar, tanto como aos outros, é certo, mas serão atendidos, quer estejam legais, quer estejam ilegais, quer estejam de passagem. E, portanto, toda esta pressão sobre o SNS, esta nova pressão, estará a contribuir também para a falência total do sistema em toda a parte. Pois se os portugueses abandonam o SNS e o SNS, mesmo assim, está cada vez pior, é porque não são os portugueses que estão a causar este novo entupimento, engarrafamento dos serviços. Então, quem está a causar este caos, se não são os portugueses, meus caros, terão que ser os que não são portugueses. E é claro que as razões humanitárias impedem que, por um momento sequer, se possa pensar em deixar os imigrantes, mesmo os ilegais, para segundo plano, porque eles podem morrer. E somos todos pessoas humanas, como diz Marcelo. Somos todos pessoas humanas, como se houvesse pessoas caninas, ou pessoas répteis, ou marsupiais. Bom, realmente não se pode deixar de atender estes imigrantes. Reforço, não se pode. Sejam eles legais ou ilegais, paguem impostos ou não paguem, e digo mais, sejam até eles bandidos ou não, são pessoas e têm que ser tratadas. Mas com isso o que está a acontecer é que o engarrafamento do SNS, que não se esperava que a ele estivesse sujeito agora, uma vez que, como digo, 30% dos portugueses já estão a abandonar o SNS, afinal isso nada adianta. 30% abandonam, entram outros 30% e fica tudo na mesma e cada vez pior. Ou seja, os 70% dos portugueses mais pobres, aqueles que não conseguem sequer pagar outro serviço particular de saúde, têm que sujeitar a continuar a dirigir-se aos hospitais públicos e vão agora apanhar filas maiores, filas com estrangeiros à sua frente. O que eu pergunto é isto: será que um imigrante ilegal tem o direito de tirar a vez a um português que paga impostos? E será que um português que paga impostos para manter subsídio a dependentes, por exemplo, tem o dever de ser deixado à sua sorte, porque entretanto o SNS está a tratar de outras pessoas que não pagam impostos, que estão cá ilegalmente e muitas vezes são até, enfim, meliantes? Ou seja, estamos a deixar morrer os portugueses pobres para socorrer os imigrantes ilegais? Respondam-me aqui em baixo, dêem a vossa opinião e digam-me se isto é algo que se possa aceitar.